Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é as bacias hidrográficas. O que estudaremos? O que são bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas principais e secundárias do Brasil. Características das 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. A gente vai ver as características gerais. Bacias hidrográficas de Minas Gerais. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte o joinha e se liga! Ao longo da aula, teremos 2 perguntinhas para você responder nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. A água no Brasil. O Brasil possui cerca de 12% da água doce disponível no mundo e está em suas bacias hidrográficas, mas sofre com a distribuição dessas águas que é realizada de modo irregular. Então, a gente vai ver ao longo aí da aula que existem áreas do Brasil que possuem uma grande quantidade de água e outras que possuem pouca água. Possui a maior reserva mundial de água doce e a 3º maior potencial hídrico da Terra. Então, o Brasil é um dos países que tem maior disponibilidade de água aí do mundo. Então, a gente tem que aproveitar essa água, não podemos usá-la de maneira errada. 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. O Sudeste, com maior concentração, dispõe de somente 6% desse recurso. Então, pessoal, mesmo que a gente tenha regiões com muita água, como a região amazônica, então lá tem muita água, mas tem pouca gente morando. Já a região sudeste tem muita gente morando, mas tem pouca água. Então, mesmo que o Brasil tenha aí, no geral, uma boa quantidade de água, nas áreas que a gente mais necessita de água, a gente não tem. Além disso, a gente tem aí regiões, como o Nordeste, que tem a área semiárida, que realmente é uma grande falta de água. Os rios. A maioria dos rios do país são volumosos e perenes, ou seja, nunca secam. Mas no Nordeste, no local de clima semiárido, há rios intermitentes, ou seja, que secam na estação das secas. A maior parte dos rios estão nos planaltos. O planalto é a área mais alta de serra e por isso possuem grande potencial hidrelétrico. Para existir uma usina hidrelétrica, é necessário que tenha a queda d'água. Então, por isso é importante que o rio esteja aí numa área alta, que a gente chama do planalto. Então, no Brasil, a maior parte dos rios estão em planaltos. Então, a gente tem maior chance de fazer hidrelétricas, de produzir hidrelétricas. Tem vários países que possuem rios, mas eles estão em áreas planas. Então, é difícil fazer uma hidrelétrica. A hidrelétrica ela funciona a partir da queda d'água que vai movimentar a turbina. Então, para isso, tem que ter aí essa queda d'água é formada a partir do relevo. Então, a gente tem uma hierarquia dos rios. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem vários tamanhos de rios. Igual o rio pequeno, muitas vezes a gente chama de córrego. Então, existe uma hierarquia do maior para o menor, né? Então, o rio de primeira ordem é o rio menor, é a nascente. O rio de segunda ordem seria um rio com menor quantidade de água do que o principal, poderia também ser um córrego. E o rio de terceira ordem, que é o rio principal da bacia. Geralmente, a bacia recebe o nome do seu rio principal. A bacia do rio Amazonas é a bacia amazônica, né? É a bacia do rio Amazonas. A bacia do São Francisco é aquela que o principal rio é o rio São Francisco. Mas a gente tem bacias que têm outros nomes, igual a bacia Platina. Por quê? Porque ela está ali na região do Uruguai, Paraguai e do Brasil. Né? Então, não necessariamente é por causa do rio principal. Bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores d'águas e interflúvios.
Então, pessoal, o interflúvio é aquela divisão entre uma bacia e outra. Geralmente é formada também pelo relevo. Os afluentes são os rios menores, que estão ligados aí ao rio principal. No Brasil, nós temos 4 principais bacias: a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a São Francisco e a Platina. E com bacias secundárias, a gente tem a Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Sul e Sudeste. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês dessas bacias. Aqui a gente tem a Bacia Amazônica, que é a maior do país. Aqui a gente tem a Bacia do Paraguai e a do Uruguai, que conjuntamente com a Paraná vai formar a Bacia Platina. O Tocantins-Araguaia, que é aí o maior rio, né, maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, do território brasileiro. A bacia do Rio São Francisco, e a gente tem aí outras bacias menores: Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Ocidental. Uso racional da água. O uso racional da água é a solução para a preservação desse recurso, pois racionalizar o uso da água não significa ficar sem ela, significa usá-la sem desperdício. Exemplos para a economia da água que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia: lavar as mãos. Feche a torneira ao ensaboar e só abra quando for enxaguar. Então, pessoal, a gente está aí numa época que precisamos lavar as mãos, né, várias vezes por causa dessa pandemia, aumentar essa higienização. Mas nós não precisamos aumentar aí o consumo de água, né? Vamos lavar as mãos, fechando a torneira quando a gente estiver passando o sabão, para poder economizar água. E uma outra medida seria diminuir o tempo no banho, que é uma das atividades humanas que mais gasta água. E a gente também tem outros setores que gastam muita água: a agricultura, a indústria. Então, como exemplo, a gente tem essa imagem aqui ao lado. A produção de um copinho descartável usa 500 ml a 3 litros de água. Então, isso aqui seria o tanto que uma indústria gasta para produzir um copinho descartável. Você lavar o seu copo, você gasta de 100 ml a 400 ml de água. Então, você produz menos lixo e também gasta menos água. A gente também tem que estar atento nessa questão do lixo. Nós produzimos muito lixo diariamente. Depois vocês prestam atenção da quantidade de coisas que a gente descarta. Então, é importante pensar aí na natureza. Então, vem aí a primeira perguntinha: quais medidas podemos adotar no cotidiano para utilizar a água de maneira mais eficiente? Eu sugeri 2 aí para vocês. Coloquem outras ou comentem as que eu coloquei, ok? Bacia Amazônica. Está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Então, pessoal, as bacias hidrográficas, ela não leva em consideração os limites territoriais, os limites geográficos. Então, a bacia, ela pode ter em mais do que um país. O rio Amazonas tem extensão de 7.075 quilômetros, considerado, então, o maior do mundo, incluindo com seus afluentes. Abrange quase todo o norte brasileiro, além de uma parte aí do centro-oeste. A partir do seu ingresso no Brasil, é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro. Depois é chamado de Amazonas. Então, o encontro do Rio Negro com Solimões é um encontro muito bonito. E depois desse encontro acontece o Rio Amazonas. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem desse encontro. Os rios são locais de vias de transporte para a população. Então, a população ribeirinha é habituada a utilizar os barcos, né, para poder se movimentar de um lado para o outro do rio. Como os rios têm bastante volume de água, é possível navegar. Possui grande potencial hidrelétrico,
também nos afluentes do Amazonas, porém é pouco aproveitado. Então, por que acontece esse baixo aproveitamento? Porque, apesar de ter um grande potencial, a distância entre o local que mais precisa, né, dessa energia, que seria o Sudeste, é muito grande. Então, a gente tem que pensar que não adianta só produzir energia, tem que transportar essa energia. Então, o custo para ter uma rede elétrica do Amazonas até o Sudeste é muito grande. Então, muitas vezes, acaba inviabilizando esses projetos de hidrelétricas. Então, vamos ver aí a imagem da bacia amazônica. Então, a gente pode ver que é uma bacia realmente enorme. A gente tem aqui alguns rios bastante conhecidos. O Rio Solimões, o Rio Madeira, o Rio Tapajós, o Rio Trombetas. Aí, ó, o Rio Amazonas vem logo depois aqui do Solimões, estão vendo? Olha aqui, o encontro do Negro com o Solimões vai iniciar o Rio Amazonas. A gente tem aí o Rio Xingu, o Rio Branco e vários outros. Mas quando a gente olha aqui nessa questão de barragens, que é aquilo que vai formar as usinas hidrelétricas, a gente pode perceber que praticamente não tem, né? Tem uma aqui, que é a do Tucuruí, que não é da bacia amazônica. A gente vai ver que é da bacia Tocantins-Araguaia. Então, essa bacia, ela tem muito potencial, porém, fica difícil por causa dessa questão da distribuição. Então, aqui é uma imagem do encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Então, o Rio Negro é justamente pela cor escura das suas águas. Essas águas têm origem lá dos Andes, por isso elas têm uma coloração geralmente mais escura. Não significa sujeira, tá, pessoal? É só a cor mesmo originária da água. Já a água do Brasil, ela é mais barrenta, por isso ela tem essa cor marrom. Então, o encontro desses rios vai formar o Amazonas. Bacia Platina, né? Falando especificamente da bacia do Paraná, que é a bacia que está no Brasil. Está no território do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. É constituída por 3 bacias menores, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai, que a gente viu aí no slide do mapa, que desaguam entre Argentina e Uruguai. No Brasil, a bacia do Paraná localiza-se na região sul e sudeste e produz a maior parte da energia consumida no país. Porque, gente, a região que mais necessita de energia, porque tem a maior quantidade da população. É a segunda maior bacia brasileira, com maior aproveitamento hidrelétrico, destacando aí a usina de Itaipu, localizada na divisa entre Brasil e Paraguai. Então, essa bacia também é importante para dividir aí a produção energética. A gente sabe que o Brasil e o Paraguai, a partir da usina de Itaipu, produz energia elétrica e divide esse consumo entre os dois países, sendo que o Paraguai utiliza praticamente toda a energia da usina de Itaipu. Assim, o país, né, que eu tô querendo dizer. Aquífero Guarani. Então, além do Brasil ter essa grande quantidade de água na superfície, ele também possui um aquífero, que é a água aí embaixo da terra, né? Embaixo da superfície. Aquífero é um grande reservatório de água localizado sob a superfície dos continentes. Se forma nos poros dos sedimentos e das rochas que os compõem. Corresponde a cerca de 97% de toda a água doce e líquida do planeta. Então, o aquífero, quando vem as chuvas, entra a água aí nos poros das rochas e dos solos, né, o que a gente chama aqui de sedimentos, e essa água vai ficar guardada abaixo aí da superfície, formando esse aquífero, que é como se fosse uma reserva de água. Então, a gente tem aqui o aquífero Guarani, ele passa por, tá aí debaixo, né, passa por debaixo de vários estados brasileiros e também outros países aí, ó, Paraguai, Argentina, Uruguai.
Bacia Tocantins-Araguaia. É a maior bacia inteiramente brasileira, possui grande potencial hidrelétrico. A energia gerada nessa usina alimenta grandes projetos minerais situados no Pará, como Carajás, e principalmente as grandes indústrias de processamento de alumínio, que utilizam muita energia elétrica. Destaca-se a paisagem natural da Ilha do Bananal, em Tocantins, maior ilha fluvial do mundo, com 13 mil quilômetros quadrados, que está presente no rio Araguaia. Então, a bacia hidrográfica ela é formada pelos rios, córregos, mas também pelas ilhas, pelas lagoas e qualquer outro tipo de água que esteja disponível dentro dessa bacia. Então, a gente tem aqui a imagem da bacia do Tocantins-Araguaia. Aqui aquela usina do Tucuruí, eu trouxe uma imagem para vocês dessa usina também. E a gente pode ver que o rio Araguaia e o rio Tocantins, né, são os principais dessa bacia. E vão abastecer aí o Pará, o Mato Grosso, o Tocantins, parte de Goiânia, né? Então, esse rio é muito importante no país. Bacia do Rio São Francisco. Nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, presente na história do território brasileiro, pois foi através do São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Ele é apelidado de Velho Chico por uma dessas razões. Passa por vários estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Em 2005, teve início ao polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco, que pretende transportar a água do rio para suprir os açudes. Por isso esse nome, transposição, né? Por causa do transporte da água. Rios temporários, irrigação, além de abastecer a área urbana. A previsão é que a transposição termine em 2021, após 14 anos de obras. Então, eu trouxe aqui uma imagem do Rio São Francisco. Então, ele inicia aqui na Serra da Canastra, local de produção de queijo aí de Minas, e vai subindo até chegar aqui nessa área do Nordeste. Ele vai ser a principal divisa entre os estados de Fortaleza e de Sergipe e vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Transposição do Rio São Francisco. Se concluído, atenderá os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, na rede de canais que formarão o eixo norte, e Pernambuco e Paraíba pelo eixo leste. Então, essa transposição ela vai ocorrer para dois canais diferentes, duas áreas diferentes, o eixo norte e o eixo leste. Aspectos positivos. A população carente do Nordeste poderá ter acesso com maior facilidade à água do Rio São Francisco, pois se vai abrir, né, a maior quantidade de pequenos rios, mais gente vai ter acesso. A maior disponibilidade da água possibilitará a agricultura, gerando assim mais renda e mais empregos. E a gente também precisa lembrar que vai gerar maior possibilidade de fazer plantações nesses locais e que a gente tem muitas pessoas que passam fome aí nessa área. Então, seria ótimo para poder aumentar a produção da agricultura nesses locais. Bom, se esse projeto parece assim tão bom, então por que ele vem sendo polêmico? O que tem de negativo nesse projeto? Primeiramente, o investimento no projeto não apresenta uma relação direta de custo-benefício. Então, desde quando começou essas obras aí na transposição do Rio São Francisco, já era para estar pronto há muito tempo e era para custar bem menos. Mas, como a gente sabe, várias obras no Brasil são orçadas num valor, por exemplo, 20 milhões, e acabam saindo aí por 60 milhões. Então, a gente sabe que, infelizmente, o uso do recurso público no Brasil não é bem realizado. Então, por causa disso, será que vale a pena mesmo investir tanto dinheiro nessa obra da transposição? E o segundo ponto é que a transposição irá atingir 0,3% da população do semiárido, que é aquela população que mais necessita de água.
mais afetará todo o ecossistema. Então, na prática, a transposição vai ajudar pouca gente, né? Igual fala lá em cima, a população carente do Nordeste. Mas vai ser 0,3%, que é muito pouco. Mas vai afetar o rio como um todo. Então, a partir de transposição, vai diminuir a disponibilidade de água em todo o rio. Então, por exemplo, vai afetar aí Minas Gerais, vai afetar a Bahia, vai afetar aí outros estados. Pode diminuir a quantidade de peixes, vai afetar todo o ecossistema, podem ter peixes que podem ser inclusive extintos, né, a partir dessa transposição. Então, será que vale a pena, por causa de 0,3% da população, afetar aí todo o ecossistema do rio? E por último, eu trouxe aqui o mapa de Minas Gerais com algumas das bacias hidrográficas. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui do Rio São Francisco, que é aquela que vai iniciar na Serra da Canastra. O Rio Jequitinhonha, que vai abastecer aí a área nordeste do estado. O Rio Doce, que é muito conhecido na região sul do estado. O Rio Mucuri. O Rio Sapucaí e Rio Grande, e o Rio Paraíba e Rio Grande juntos vão fazer a divisa aí do Triângulo Mineiro. Então, vão ser eles que vão fazer essa divisão do estado. Então, é isso. Muito obrigado por terem participado da aula. E responda para mim, você é a favor ou contra a transposição do Rio São Francisco? Inscreva-se aqui no canal e dê o like. Muito obrigada. Até a próxima aula.